Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Oh, Jesus amado, Rei da Glória. Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Peço a todos, né? Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga, tá bom? Vamos orar, né? Falar da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor, né? Assembleia de Deus, irmão Leandro. E você, irmão? Qual igreja você é? Boa tarde, viu? Paz do Senhor. Gente, curte a live. Manda para um amigo, manda para uma amiga. Amém? Vamos orar, né? Enquanto isso, as pessoas vão entrando na live, né? Mas vamos orar, tá bom? Deus, muito obrigada, Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua santidade, pela tua verdade, pela tua palavra. Deus, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Desde já, Pai, coloco diante de ti a vida do Leandro, Deus. Que o Senhor venha guardá-lo, cuidá-lo dele, ajudar, Deus, ele permanecer firme na tua presença. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu glorifico o teu nome nessa tarde. Eu quero te convidar, Senhor, para fazer presente nesta live. Eu quero te convidar, Pai, que o Senhor venha ficar à vontade neste lugar, nesse ambiente. Oh, Espírito Santo, nós oramos a Ti agora, nessa tarde. Nós fazemos um clamor diante de Ti, para que o Senhor venha ter misericórdia de nós, para que o Senhor venha nos ajudar, para que o Senhor venha nos fortalecer diante das dificuldades, diante das coisas que têm acontecido nessa terra, diante das coisas que têm acontecido neste mundo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, quantos corações, Deus, sem fé, quantos corações, muitas das vezes, longe da Tua presença, sem perspectiva nenhuma, até mesmo da vida. Mas nós te louvamos, Deus, pedimos ao Senhor que venha soprar sobre essa vida, Deus, o Teu ânimo. A Tua palavra diz que o próprio Jesus falando conosco, falando com os discípulos, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Falando para nós, Pai, que no mundo teria muitas aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu o diabo, Ele venceu todas as coisas para que a gente possa ser vencedor nele. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, coloco diante de Ti também a vida da Flavinha, Senhor Araújo. Ajuda a Tua filha, Deus, tenha misericórdia da alma dela, da vida dela, da família dela, da situação que tem acontecido, Deus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Deus, nós unimos a nossa fé agora nessa tarde, orando pelas pessoas, Deus, que necessita, que precisa. Clamamos a Ti, Deus, por ajuda. Clamamos a Ti, Deus, por misericórdia. Clamamos a Ti, Pai, por... Deus, como nós necessitamos de Ti. Como nós necessitamos da Tua graça, como nós necessitamos do Teu amor, como nós necessitamos, Deus, da Tua bondade,
Como nós necessitamos, Deus, do teu braço forte, como diz a palavra do Senhor lá em Salmos, que não podemos confiar no braço do homem, porque ele é fraco, ele falha, ele muitas das vezes vai deixar nós cair. Mas a gente tem que confiar no teu braço, porque teu braço é forte, Deus, e nos sustenta, nos mantém de pé firme. Quando a gente cai, o Senhor levanta. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus, ajuda os teus filhos que estão aqui agora nessa live, Deus. Eu não sei se eles vão ficar até o final, Deus, ouvindo a tua palavra, porque a palavra do Senhor é viva. A tua palavra, Deus, ainda é mais eficaz do que uma oração. Pai, mas eu oro agora, Deus, para que o Senhor possa ajudá-los. Eu não sei, Deus, da vida de ninguém aqui. Eu não sei o que se passa, eu não sei o que você está passando. Mas eu sei, Deus, que tem vidas que estão sofrendo na face da terra. Às vezes por escolhas, às vezes porque o inimigo é sujo. Às vezes, Pai, porque o Senhor prova os teus filhos para voltar para a tua presença. Eu não sei o que é, Deus. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, como diz o Salmo 119. Esta frase, Deus, é repetida várias e várias e várias vezes. O meu entendimento disso, Pai, que esta frase repetida, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, é para as pessoas entenderem, Pai, que realmente o Senhor é bom e realmente o Senhor é misericordioso. Como diz também a tua palavra, Deus, que as misericórdias do Senhor se renova cada manhã. Cada manhã tem misericórdia nova para a minha vida, para a vida de todo ser humano na face da terra, seja ele bom, seja ele mau. Oh Deus, só por nós estarmos respirando, só por estarmos vivos, isso é misericórdia, isso é graça, isso é milagre da parte do Senhor para conosco. E desde já, Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de viver, esta oportunidade de vida, Senhor. Oh, Jesus, tenha misericórdia da vida, meu Deus, do Leandro. Eu não sei o porquê, Deus, dessas coisas estão acontecendo com ele, mas o Senhor sabe. E em nome do teu Filho, Jesus Cristo, ajuda o Senhor. Sustenta o Senhor. Oh, meu Pai, quantas pessoas, Deus, muitas das vezes, Deus, sofrendo na face da terra. Oh, Deus, tenha misericórdia deles. Tenha misericórdia delas, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Deus, nessa tarde, nós unimos, Deus, a nossa fé aqui, para que o Senhor venha ter misericórdia, Deus, da humanidade, da face da terra. O povo precisa de Ti. O povo muitas das vezes, Pai, te rejeita, não quer saber de Ti, Deus. Mas eu aqui nesta live, Deus, eu te clamo. Eu quero o Senhor na minha vida, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre, ou até a minha partida aqui da terra. E eu te clamo, Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. O que aconteceu contigo, Leandro? Por que você desmaiou? Oh, meu Pai, ajuda-nos, ó Pai. Eu quero orar também, Deus, pelas pessoas que se encontram, Deus, afastado da Tua presença. Pessoas, meu Deus, que não têm ânimo nenhum para ir na igreja, que não têm ânimo nenhum, Deus, de Te servir de novo, de fazer a obra. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa olhar para esse crente afastado do Evangelho, e ter misericórdia dele e dela. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Eu quero te louvar, Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, por esta rica oportunidade, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Paz do Senhor, Elias, André. Amém, gente? Eu quero que vocês que estão aí na live, curte, por favor. Compartilha, manda para um amigo, para uma amiga.
aquela que gosta de live, aquela que gosta de Bíblia, aquela que gosta da palavra de Deus. Um homem também, né, que gosta de Bíblia, gosta de palavra de Deus, manda para ele, manda para ela, tá bom? Que mais? O que aconteceu contigo, Leandro? Por que você desmaiou aí, que você comentou aí? O que aconteceu com você? Vamos meditar hoje, gente, na palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 9, versículo 30. O título da mensagem é o seguinte: o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus. Tá bom? Mateus, capítulo 9, versículo 30. Mateus, capítulo 9, versículo 30. Tá bom? Mateus, capítulo 9, versículo 30. Deus é maravilhoso, né? Deus é fiel. Não há outra além dele. Então vamos ler, gente, a palavra de Deus? Vamos ler, então. Vai dizer assim, E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estavam-vos discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Exemplo, né? Quem ia ficar no lugar de Jesus, sei lá, tipo isso. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, ou o último, né? De todos os servos de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando nos seus braços, disse-lhes, ele pegou uma criancinha, né, pôs no colo: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou, que é Deus, né? Até aqui, tá bom, gente? Aí depois nós vamos dar uma meditada lá no versículo abaixo, né, do 42. Eu vou falar também um pouquinho, se der tempo, para a live não ficar muito longa, né? Que tem pessoas que não têm paciência de ouvir a palavra de Deus, e tá tudo bem, né? Ninguém é obrigado a escutar a pessoa quando não quer. Enfim. Então vamos lá, gente. O maior no reino dos céus. Olha o que Jesus fala. Olha aqui para vocês o versículo 30. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. O próprio Jesus, gente, já estava pregando aquilo que ia acontecer, o que tinha que acontecer, porque ele tinha que morrer, né? E ia ressuscitar ao terceiro dia. E aí deu esse tema aqui, né? Quem será o maior no reino dos céus? Aí continua, né? Falando, mas eles não entendiam. Quem não entendia? Os discípulos. Esta palavra, e receava interrogá-lo, tipo, ficava com medo de perguntar, né? De interrogar Jesus, porque eles não estavam entendendo nada. E Jesus, gente, tinha um povo específico, ele pregava só para os discípulos, sobre esse tema, né? Sobre que ele tinha que morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Por que Jesus ele não queria pregar para todos? Porque não era todos que entenderam, nem os discípulos, né? Que andava com ele, que sabia que ele era o Senhor.
não estava entendendo. Imagina pessoas de fora, né? Que não convive com ele, não passa tempo com ele, não tira tempo para ficar perto dele. Eu já quero falar algo aqui, né? Antes de começar a pregar mais. Como que a gente quer, muitas das vezes, né? Conhecer a Jesus, entender sobre Jesus, entender sobre este Deus, né? Que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Se a gente não tira tempo com ele, se a gente não convive com ele, como que vai ser isso na face da terra? Em nome do Senhor Jesus, você precisa entender isso. Se você quer conhecer Jesus, se você quer passar tempo com Jesus e você não tira tempo para passar com ele, não adianta nada. Não adianta nada se você não tirar tempo para passar com Jesus, para conviver com Jesus, porque assim você não vai entendê-lo. Você precisa conviver com Jesus, você precisa ler a palavra de Jesus para você entender quem é ele. Senão você não vai entender nada. Você não vai compreender quem é Jesus na vida. E continuando aqui, E chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Aí Jesus começa a perguntar aos discípulos, né? Por que vocês estavam discutindo? Por que vocês estavam meio com medo, né? Com receio de interrogar a mim do que eu estava falando, né? Aí, mas eles calaram-se porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. Aí eles ficou caladinho, né? Porque ficou com medo de falar para Jesus o porquê que ele estava discutindo. Porque no meio do caminho lá, ele estava discutindo quem seria o maior. Aí Jesus começa a pregar para eles, né? Olha para você ver o que Jesus fala. Olha para você ver. Mas ele assentando-se chamou os 12. Ele quem? Jesus, né? E disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E ele, assentando-se, chamou-se os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, ou o último de todos, né? O servo de todos. Olha para você ver, gente, como que isso aqui é forte. Olha para vocês entenderem como que isso aqui fala conosco, né? Olha isso aqui para vocês verem, E ele, assentando-se, chamou os 12, né, os 12 discípulos, e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, ou o último, né, de todos, e o servo de todos. Então os discípulos estavam ali caminhando, discutindo quem seria o maior, né? Aí Jesus vai e prega para eles e fala assim para eles: se vocês querem ser maior, vocês precisam ser o servo de todos. O maior no reino dos céus é aquele que serve. O maior no reino dos céus é aquele que ajuda o outro, serve o outro. Por que muitas das vezes, né, você vai ver igrejas representando ali quando eles fazem coreografias, né, cenas e tal, para mostrar sobre isso, eles mostram aquela parte quando Jesus lava os pés dos discípulos. Porque aquilo ali é uma simbologia para representar o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus é aquele que serve. O maior no reino dos céus é aquele que serve. Olha para você como é que é diferente. Aqui na terra, né? O maior é aquele que é servido. Aqui na terra, no mundo em geral, né? O maior é aquele que tem empregada, que manda na empregada, manda no empregado, né? Aqui na terra é assim. Aquele que é o maior na terra é aquele que manda. É aquele que fala, né? Manda e o outro obedece. Mas olha para você ver como que o reino dos céus é totalmente diferente. O reino dos céus, o maior é aquele que serve. Olha para você ver como que isso é forte, gente.
Nós temos uma mente deturpada, muitas das vezes, até mesmo nas igrejas, de se achar o melhor, o maior. Ah, eu sou pastor, tem que me servir. Ah, eu sou missionária, tem que me servir. Nunca entendeu o que é reino dos céus. Pastor serve os membros, né, as ovelhas. Os missionários servem as almas que estão por aí pregando o evangelho, dando o que comer, dando o que beber. Missionário foi chamado para fazer isso. Hoje o título missionário ficou banalizado. Por quê? Missionário ou missionária, por quê? Porque hoje ser missionário é colocar um título, né? Às vezes na internet, eu sou missionário, e não faz nada para Deus. Missionária é aquela que faz missão. Missionário é aquele que faz missão, pelo amor de Jesus, gente. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que vocês entendam aqui, no reino dos céus, para você ser maior. O maior no reino dos céus é aquele que serve, é aquele que ajuda. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Aí o Senhor Jesus estava falando com eles, você quer ser o maior? Vocês, né, discípulos, quer ser maior no reino dos céus, discutindo por causa disso? Aí o Senhor Jesus falou com eles, vocês precisam servir. Vocês precisam servir a minha obra, servir o meu povo. Quem aqui já viu também passagem na Bíblia? Obrigada, Júlia, por partilhar a live. Deus te abençoe, irmã. Boa tarde. Gente, em nome de Jesus, olha aqui para vocês verem. Quem aqui já viu também passagem na Bíblia, aonde o Senhor Jesus leva os discípulos, né? A multidão vai atrás também. Aí os discípulos chegam perto de Jesus e falam assim com ele assim: que nós dispensa este povo? Dispensa essa multidão, porque não tem como, cuidar deles, né? Dar a eles o que comer, o que beber. Esse povo tá passando fome, tá com sede. Atrás de nós, Senhor, isso. Aí o Senhor Jesus vira para ele e fala: vai lá pedir, né? O menininho que tinha 2 peixes, né? Um pão, sei lá, enfim, 2 peixes. Aí começou a falar com eles para servir. Aí trouxe, né? Aquele menino que deu lá os pães, os peixinhos, multiplicou tudo. O Senhor Jesus multiplicou tudo aquilo. E começou a mandar os discípulos a servir, gente. Isso é ser maior no reino dos céus, é servir pessoas. Maior no reino dos céus é servir as outras pessoas. Isso é ser maior. Aí hoje em dia, o que tem acontecido? O que tem acontecido hoje em dia? Oi, Ivete. Gente, o que tem acontecido hoje em dia? Meu Deus, tem misericórdia de nós. O que tem acontecido hoje em dia, gente? O povo acha que para ser maior no reino dos céus, ele precisa ter um cargo. Ele precisa ser reconhecido com um título. Por que hoje missionária não é vista como antes? Muitas das vezes, quando alguém fala, eu sou missionária, a pessoa já fica com o pé atrás. Eu sou missionária, já fica com o pé atrás. Por quê? Por causa da banalização, por causa dos escândalos. Por causa que o povo não sabe o que é ser missionário. Missionário não é só pregar a palavra. Missionária vai além disso. Ser missionário, ser missionária é fazer a obra, é servir pessoas, é dar o que comer, aquele que passa fome.
Oh, Jesus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. É o que mais? É dar de beber àquele que tem sede. Senhor, em nome de Jesus, guarda essa live. Em nome de Jesus. Não deixa essa live travar, Senhor, por favor. Eu te peço, em nome de Jesus, que todo mal venha cair por terra. Olha aqui para vocês verem. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, ou o último, né? De todos, e o servo de todos. Ana, por que você está repetindo essa palavra? Porque eu quero que você entenda. No reino dos céus, o maior é aquele que serve. Eu sou missionária, eu preciso ser servida. Não sabe nada do que é ser missionária. Eu sou missionária, eu preciso ser servido. Não sabe nada do que é ser missionário, gente. Oh, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você entenda isso aqui. Quero que você compreenda essa palavra. Deus de maravilha. Deus de maravilha, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Olha aqui, continuando. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando nos seus braços, disse-lhes. Aí o Senhor Jesus pegou, uma criança, pôs no meio dos discípulos e falou assim, qualquer que recebeu um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda do Senhor Jesus falando para os discípulos. Aquele que quer ser o maior no reino dos céus, precisa servir. Aquele que quer ser maior no reino dos céus, precisa servir. Aquele que quer ser o maior no reino dos céus, precisa servir. Aí o Senhor Jesus pega uma criança, um menino, coloca no meio deles e fala. Olha aqui para você ver o versículo 37. Qualquer que recebeu um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. Em nome de quem, gente? Em nome de Jesus. E qualquer que a mim me recebe, recebe não só a mim, mas ao que me enviou Deus, O nosso Pai que enviou Jesus, o seu Filho. Então o Senhor Jesus estava falando, aquele que recebe o menino ali, gente, representa uma alma, representa uma pessoa, qualquer pessoa que recebe uma pessoa, não recebe somente essa pessoa, mas recebe Jesus. E não somente Jesus, mas Deus, que é o Pai, que enviou ele. Então o Senhor Jesus estava falando para os discípulos assim, aquele que quer ser maior no reino dos céus, será aquele que serve. Eu quero repetir de novo isso aqui. Aquele que é maior no reino dos céus é aquele que serve. Aquele que é maior no reino dos céus é aquele que serve. Serve quem, Ana? Serve as pessoas, ajuda as pessoas. Então os discípulos estavam discutindo entre si quem que ia ser o maior. Deve começou ali uma briga entre eles, Pedro falando com João, eu quero ser maior do que você, João. Eu quero pregar mais, eu quero ser mais cheio de poder. E o Senhor Jesus só assuntando aquilo tudo, depois pergunta a eles o que você estava fazendo, discutindo aquilo, e eles se calam, fica caladinhos, E o Senhor Jesus vai e fala com eles isso aqui, E assentando-se chamou os 12 e disse-lhes,
Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, o último, né? De todos e o servo de todos. Então eu quero repetir de novo isso aqui. Aquele que quer ser maior no reino dos céus precisa servir. Aquele que quer ser maior no reino dos céus precisa servir. Ana, você está só repetindo isso. Eu preciso repetir para você entender isso aqui. Mandar para mais alguém. Gente, vocês que estão aqui na live, curte a live, manda para um amigo, manda para uma amiga, em nome do Senhor Jesus. Alguém precisa ouvir isso aqui. Miguel, muito obrigada por ajudar a live, viu, irmão? Deus te abençoe. Olha, gente, vocês vê hoje as competições nas igrejas. Eu sou o pastor tal. Vocês precisam me servir. Da onde que existe isso dentro da Bíblia? Pastor é levantado para servir. Pastor é levantado para fazer a obra de Deus, servir almas, servir pessoas. Eu sou a missionária tal, eu quero ser servida. Nunca entendeu Bíblia. Quando alguém é levantada para ser missionária é para servir pessoas. É um trabalho. Digamos assim, né? Um trabalho que eu falo, gente, né? É trabalho árduo, é um trabalho, é uma profissão que Deus te chama para ser. Não existe aí tudo que é profissional. Existe a dentista, o médico. Existe também o pastor, a missionário que cuida de gente. De outros aspectos, não só, né? A dentista cuida do dente. O médico cuida de todo o corpo, né? Seja qual dor tiver, vai cuidar. A psicóloga cuida da mente, da cabeça do ser humano. Mas o que o missionário, a missionária, os pastores, enfim, pessoas que é levantada por Deus para servir, elas não cuidam só do físico, né? Tipo, dar o que comer, o que beber, somente isso não. Mas é aqueles também que cuidam do espírito da pessoa, a parte espiritual, a vida espiritual da pessoa. Cuida principalmente também da alma da pessoa, né? Entendeu, gente? Porque nós, seres humanos, a Bíblia fala que nós somos feitos corpo, alma e espírito. Não existe somente o físico tiver bom, se o espírito teu, a tua alma tiver ruim, vai danar tudo. Nada contra quem cuida do físico, cuide de si mesmo. Vai na academia, faça exercícios físicos. Cuide da sua alimentação. Mas não adianta nada você cuidar só do corpo e não cuidar da alma, que é o teu coração. Não adianta nada também você só cuidar do seu coração e não cuidar da sua parte espiritual. Ana, eu sou espírita, misericórdia. Nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos aqui pregando a palavra. Estamos falando de um Deus que pode suprir a necessidade do teu espírito. Ana, mas eu me sinto bem na minha religião. Eu me sinto bem lá na macumba, no candomblé, seja lá onde for. Eu me sinto bem, Ana. Lá, batendo os tambores, fazendo aquelas coisas. Eu me sinto bem, e aí? Eu não sei que bem é esse que você está sentindo, filho e filha de Deus que está aqui. Mas eu quero te convidar para entender a fundo sobre um Deus que não quer só te suprir momentaneamente, mas quer te suprir por inteiro. Oh, Deus! Eu quero que você entenda que quando o Senhor Jesus te convida para recebê-lo como único e suficiente Salvador, Ele não te convida só para você aceitei Jesus e pronto, agora eu vou para o céu. Não é isso, filho. Não é isso, filha. Quando o Senhor Jesus te convida para aceitar Ele na sua vida como único e suficiente Salvador,
Depois que você passa por esse processo, exige de você, exige de mim obras para fazer, para se cumprir na terra, compromissos a ser feito. Como assim, Ana? É verdade. Você precisa cumprir o ID. A Bíblia diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Agora nós temos uma ferramenta muito boa nas mãos, né? As redes sociais. Aqui no meu canal aqui, bateu mais de 7.000 pessoas de seguidor. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá, gente. Vamos supor que desses 7.000, vamos supor que tem só 100 que conhecem Jesus. Que tem só 100 pessoas que conhecem o Senhor Jesus. Não adianta muito a rede social se for assim, né? Digamos assim. Eu quero que você entenda que a gente não pode parar de pregar o evangelho. Obrigada, presbítero Machel. Deus te abençoe, irmão. Eu tô vendo o Pedrinho aí também, né? Paz do Senhor. Então, gente, nós não podemos ficar nessa... eu aceitei Jesus e pronto, acabou. Não, existe responsabilidade para mim e para você cumprir na terra. Uma delas está escrita, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ana, eu não sei pregar. Meu Deus. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, se Deus não tivesse deixado escrito, você sabe muito bem falar isso aqui. Aceita Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Jesus te ama. Isso é pregar. Tem aquele outro versículo, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. Isso também é pregar. Isso é levar o ID, as boas novas, a palavra de Deus às pessoas. Ana, eu não sei falar. Quando eu chego perto das pessoas, eu fico nervoso, eu fico meio com medo. Sei lá, me dá um tremura. Gente, o próprio Deus fala na Bíblia assim, que ele não nos deu um espírito de medo. Algumas Bíblias também vai dizer que ele não nos deu um espírito de covardia, mas ele deu nós um espírito de ousadia e um espírito de coragem. Quando você recebe Jesus como único e suficiente Salvador, por mais que você tenha uma personalidade, né, introvertida, uma pessoa mais tímida, por você receber Jesus, ele te dá o Espírito Santo. E quem faz esse trabalhar de você ter coragem de falar para alguém, Jesus te ama, aceita Jesus como único e suficiente Salvador, é o Espírito dele. Ana, mas eu falei isso para muitas pessoas, eu não vi nada acontecendo. Isso não é papel teu, isso não é responsabilidade tua. A responsabilidade tua é pregar, falar o que Deus manda. Mas a responsabilidade do Deus Todo-Poderoso é convencer a pessoa por meio do Espírito dele. A Bíblia fala, né, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é nós. Então você vai pregar para alguém, aceita Jesus, ele vai falar não. Ou você vai falar para alguém, você precisa aceitar Jesus como único suficiente, ela vai falar não. Mas a sua responsabilidade você está fazendo. Agora é com Deus. Olha, eu vou contar um breve testemunho aqui. Quando Deus usou meu primo para ficar ali sempre falando que eu precisava aceitar Jesus, que eu precisava batizar, né? Mesmo ali do jeitinho dele, né? Não sabia muita Bíblia, mas falava isso para mim. Eu ficava falando, não, eu já tenho Jesus. Eu já sou batizada, porque eu era batizada quando eu era pequenininha, né? Mas ele ali martelando na minha mente aquilo. Depois, gente, anos se passaram.
Ele pregava isso para mim desde quando eu tinha meus 9 anos de idade. 9, 10, 11, 12, 13, 5 anos falando a mesma coisa. Olha para você ver que trem forte aqui que eu vou falar para você. Olha para você ver. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 anos que eu vou aceitar Jesus. Em outra cidade, em outro local, mas eu vou aceitar Jesus com 19 anos. Se passaram 11 anos, olha para você como que isso é forte. Eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador em uma igreja. Começa a entender, né, a Bíblia ali, ler a Bíblia, fazer estudos, faço curso pro batismo. Me batizo nas águas. Mas olha para você ver o processo que teve. Tem gente que tem preguiça de falar que Jesus ama alguém. Tem gente que tem preguiça de abrir a boca e falar assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio dele. Você precisa aceitar Jesus. Tem gente que vai falar não na cara. Tem gente que vai falar assim, sai daqui. Tem gente que vai querer até te bater. Tem gente que vai querer até jogar pedra. Como eu ficava muito brava com meu primo. Eu falava, sai pra lá, moço. Eu sou mais crente que eu sei. Eu falava desse jeito. Eu ficava nervosa. Ficava brava com ele. De nojeira com esse negócio de crente. Vocês tudo aí falador da vida dos outros. Eu falava assim, gente. Isso era eu antes. Com 9, 10, 12, 13, 14 anos de idade. Eu tenho que falar a verdade. É a verdade. Mas olha para você ver, depois de 11 anos, eu aceito Jesus. Depois de 11 anos, eu me converto. Eu começo o processo, eu me batizo, passo pelas águas. Olha para você ver, gente, como é que isso é, só para você entender. Talvez você que está aqui, Ana, eu já preguei mais de anos. Talvez você está aqui, você já pregou 5 anos para alguém e nada aconteceu. Talvez você que está aqui tem, sei lá, 2 anos de convertido. 5 anos, 10 anos, 20 anos, sei lá quantos anos. E você está desanimando de pregar para sua família, de falar para o seu vizinho, para o seu amigo, seja lá onde for que Deus tem te levado. Mas eu quero falar algo aqui da parte do Senhor. Não desista desta alma. Por mais que ele fica bravo, por mais que ela fica brava, por mais que às vezes ela não tá nem aí. Tinha vezes que eu fingia de conta e quando eu escutava ele, meu primo, né? Por mais que pessoas fazem isso, gente, Deus tem algo com esta pessoa, porque quando a gente é levantado para pregar para alguém, Deus se responsabiliza para dar, né, o Espírito Santo dele para convencer aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Depois, gente, com o tempo eu fui começando a me questionar. Falei, será, gente? Eu era católica, né? Falei com vocês que eu sempre servia a Deus. Sempre estava em igreja, sempre estava fazendo algo para o Senhor. Mas eu comecei a me questionar minha fé, questionar meu modo ali de viver na congregação católica, né? Eu comecei a perguntar ao Senhor, Pai, o que eu preciso mudar? Eu comecei a meditar nas Escrituras. Eu comecei a ler o livro de Isaías. Eu comecei a ler o livro de Salmos. O Salmo 115 fala muito sobre isso, né? Sobre as esculturas, as imagens, fundição feita por mão de homens. Eu falei, nossa, isso está errado. Deus não quer que eu me prostro diante de uma imagem. Então as coisas foram se abrindo aqui na minha mente. E quem começou a convencer eu do pecado, que aquilo era pecado, da justiça de Deus e do juízo, o Espírito dele. É o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus. Ana, tem hora que eu prego para alguém e ela fica zombando.
eu também zombava. Tinha vezes que eu ria da cara do meu primo. Eu falava, moço, eu sou mais crente que tu. Eu falava assim, vocês tudo é doido. Falava desta maneira e você zombaria. Gente, em nome de Cristo Jesus. Tem hora que eu olho para tudo que já me aconteceu, o jeito que eu era, a forma que eu era, e que Deus tem transformado. Ele pode transformar qualquer pessoa na face da terra. Porque eu tinha um coração duro, tinha um coração assim que eu era rebelde. Eu era teimosa, eu era prepotente, eu me achava mais do que as pessoas. E aqui, né, a palavra de Deus que a gente leu em Mateus, capítulo 9, versículo 30 até o 37, você vai ver o Senhor Jesus falando com os discípulos que quem quer ser maior no reino dos céus precisa servir, precisa ser servo, precisa ser serva. O mundo prega o seguinte maneira: para mim ser maior, eu preciso ser servido. Para mim ser maior, alguém precisa estar ali sempre me servindo, porque eu mando e a pessoa obedece. Mas para Jesus, no reino dos céus, o maior é aquele que serve. É aquele que muitas das vezes precisa se abster-se das suas coisas, do dia a dia, das suas vontades, dos seus desejos, para servir a Deus. Você acha que tem gente que é levantado como missionária que vai para a África, que vai para esses lugares, né, onde a pobreza é muito grande? Você acha que essas pessoas escolheram viver aquilo, gente? Vamos ser sinceros, claro que não. Se fosse olhar o coração deles há um tempo atrás, eles queriam estar vivendo a vida, ou até mesmo fazendo a faculdade, se formando aí, seja para ser doutor, seja para ser uma dentista, seja para ser uma professora, uma advogada. Mas essa pessoa não escolheu estar ali, mas ela é levantada, ela é escolhida por Deus para estar fazendo aquela obra que ninguém está querendo fazer. Você acha que tem gente? Porque hoje, essa questão de missionário, eu tô sempre apertando a tecla nisso, que virou modismo, né? Eu sou missionária. Eu sou missionário, não sabe nada que é missão. Ser missionário é fazer missões. Se você nunca saiu do teu bairro, se você nunca olhou para as pessoas mais pobres que você está aí na região onde você mora, sinto muito, não existe missionário. Missionário é sim. Porque ser missionário, ser missionária é servir as pessoas carentes. Não é só pregar o evangelho, levar as boas novas, mas é levar o pão, é levar a água. Porque tem gente passando fome, tem gente com sede, tem gente comendo barro. É verdade, gente. Então, hoje em dia, esse título, né? Porque ficou banalizado, infelizmente. Hoje os missionários na terra não é respeitado. Se você falar assim, não, eu sou missionária, ele olha para sua cara ou ela e ri. Eu sou missionário, tá. Fica até meio com o pé atrás contigo. Por que será isso, Ana? Por causa da banalização e por causa dos escândalos, por causa que as pessoas não têm exercido esse papel como é devido, como a Bíblia diz. O próprio Jesus está aqui explicando os discípulos. Os discípulos estavam ali conversando entre si, discutindo quem seria o maior. O Senhor Jesus assuntando aquilo, pergunta a eles, eles ficam calados. Aí o Senhor Jesus responde a eles isso aqui, ó. Olha para você ver. Mateus capítulo 9, versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse:
Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, que quer dizer último, de todos, e o servo de todos. Olha o 36. Lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-os nos seus braços, disse, ele pegou o menino no colo, né? Olha o 37. Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Tá vendo, gente, a diferença no mundo para o reino dos céus? O próprio Jesus falando com os discípulos que para nós ser maior no reino dos céus, o maior no reino dos céus, é aquele que serve, é aquele que fica derradeiro, é aquele que fica muitas das vezes por último. Quem aqui já presenciou, eu já vi muito isso, quando acontece alguma festividade nas igrejas, que tá ali, né, os diáconos, as diaconisas, servindo os obreiros, as obreiras de Deus ali na casa de Deus, servindo, dando comida, dando a bebida ali, né, o refri, a farofa, sei lá o que for ali que tiver servindo. E muitas das vezes a panela, né, a comida da panela acaba e eles nem comem. Por quê? Porque eles decidiram servir. Entendeu, gente? Eles decidiram servir. Eles se colocaram na posição de servo, de serva. O que acontece hoje? Os pastores sentam na cadeira, fala, me serve. Meu Deus, gente, todo pastor, Jesus foi pastor. E ele servia. Lembra daquela passagem que o próprio Jesus fala ali com os discípulos mandando ele dispensar a multidão, porque o povo não tinha que comer, né, beber lá na hora. E o Senhor Jesus preocupa com eles, manda chamar o menininho, pega lá os peixes, os pães do menino, multiplica, faz um milagre e manda os discípulos, né, servir os pães, os peixes para o povo. O próprio Jesus, que era o próprio Deus na terra, servia. E o ser humano hoje quer ser pastor, quer ser missionário, quer ser missionária, quer sei lá o que, um título, bispa, seja lá o que for. Mas quer ser servido. Quer sentar na cadeira lá e ficar assim, me serve. Que isso, gente? Oh, Deus, tem misericórdia desse povo. Gente, eu tô rindo aqui, mas não é por causa de o deboche, não. É o meu jeito de ser. Mas é para você entender aqui, gente, como o povo tá fora do ritmo da palavra. O povo tá totalmente com a mente deturpada do que a Bíblia diz. Quando a Deus levanta um pastor, quando a Deus levanta uma missionária, quando a Deus levanta um missionário, um levita, sei lá, o que for na face da terra, é para servir as pessoas. Não é para ser destaque, eu sou, eu faço. Pelo amor de Cristo Jesus. Esses dias eu tenho sofrido aqui na internet para pregar o evangelho. Tem entrado um povo aqui, umas 4 pessoas, eu já bloqueei uns 10, que não tem nome, não tem foto, não tem nada, vem para poder denunciar a live. Para a live cair e a live travar. Gente, você vê a guerra do que é pregar o evangelho, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é a guerra para pregar o evangelho que liberta verdadeiramente, que é a verdade de Cristo. Mas você vai ver milhões e milhões de pessoas numa live que não tem nada de Deus ali. Tá com o nome de Deus na boca, mas não tem Deus na vida.
tá com o nome de Deus na boca, mas Deus está totalmente fora dali, ausente. A presença do Espírito está ausente. Mas está lá falando, eis que eu te digo, eis. Aí tá lá com o título, missionária, pastora tal, não sei o que tal, pelo amor de Jesus Cristo. A profetisa tal, o profeta tal. Gente, vamos acordar para a vida. Vamos começar a meditar nas escrituras. Vamos começar a fazer até cursos para aprender a palavra de Deus. Porque tem gente com desculpa, eu não sei ler direito. Eu não sabia nem português direito. Imagina a Bíblia, que precisa de interpretação. Pelo amor de Cristo, você não vai ter sua justificativa naquele grande dia. Porque o Senhor Jesus, Ele vai cobrar de mim, Ele vai cobrar de você. Cadê aquele e aquela que eu mandei pregar a minha verdade dentro das plataformas digitais, fora delas, e o povo não prega? Gente, se aquele povo de milhões de seguidores, se aquele povo que tá cheio de gente nas lives, batendo mais de 10 mil, milhões, sei lá, milhões, eu acho que é milhões, né? Quando tá 1.1, sei lá, acho que é mais de milhões já, né? Imagina se esse povo tivesse o temor e começasse a pregar a palavra de Deus. Ia baixar a live de milhões ia para 500 mil. De 500 mil ia para 300. De 300 mil é perigoso ficar lá 100 mil. E olha lá, 1.000, 10 pessoas, 20, como que tá 6? Não é verdade, presbítero Machão? Em nome de Jesus, gente. Só que nós não podemos também pegar essa justificativa, né? Que tem esse povo de milhões de seguidores. E nós que às vezes só tá com 1.000. Ou com 6 pessoas na live, 10, 20. E não pregar a palavra de Deus por negligência. Ninguém me escuta. Ninguém me ouve. Gente, imagina se o profeta, eu não me recordo agora, tem o presbítero aqui que pode me lembrar, não sei se é Isaías, não sei se é Jeremias, que pregou e ninguém escutou. Teve um profeta na Bíblia que pregou, mas pregou sobre arrependimento. Arrependei-vos, e ninguém escutou nada. Mas ele foi levantado naquela nação para pregar o evangelho. Ele foi levantado para pregar a palavra de Deus. Imagina se ele ficasse com desculpa. Ninguém me ouve. Ninguém tá querendo saber dessa palavra. Ninguém quer escutar. Só que esse profeta foi levantado. Aquele povo lá daquele tempo não escutou, não. Mas existe pessoas desse tempo que escutam o que o profeta foi levantado para pregar. Oi, irmã Edja. Gente, se o povo levantasse, seja 10 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, e pregasse a verdade, tinha muita gente curada, liberta, com fé de verdade. Não é esse negócio de receba, pelo amor de Jesus, gente, que receba o quê? Receber o quê? Nós já recebeu o bem maior que foi revelado lá naquela cruz do Calvário, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Que é bem maior do que isso? Que é vitória maior do que isso? Não existe na face da terra vitória maior do que Jesus fez por nós. Fernanda, a paz do Senhor, irmão. Amém, irmão. Deus te abençoe também. Então, gente, imagina só. Se nós usássemos, mesmo que a nossa redes sociais é pequena ainda, né? Não tem milhões de gente. Mas cada um de nós usar, seja 20 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas, 6, 10, e pregar a verdade, teria mais gente liberta, tinha mais gente curada, cheia de fé de verdade. Não é aquele negócio lá, como é que fala?
Esqueci o nome, gente. Motivacional, né? Aquela parte lá que o povo muitas das vezes se levanta para motivar você. Essa palavra não é para te motivar, é para te alertar, é para te despertar também. Que nós, quando negligencia isso, babajada de internet, eu tinha esse pensamento também, gente. Pra que essa babajada? A internet tá com nada. Se esse povo parar com esse pensamento, usar suas redes sociais, mesmo que seja pequenininha, para pregar a verdade, existiria mais gente convertida do que convencida. Existiria mais gente convertida do que convencida. É luta, viu, gente? Pregar a palavra de Deus aqui nessa plataforma. Mas Deus é fiel, né? Mas Deus é fiel. Eu quero te dizer uma coisa aqui, antes de estar finalizando essa live e orando pela sua vida. Não para de pregar o evangelho. Não para de falar da verdade de Deus. Não desista daquilo que Deus te chamou para fazer, que é pregar as boas novas. Tá bom, gente? Amém? Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Desde já eu quero agradecer, viu? O presbítero aí que está aí conosco, o Machel, né? A Edja, paz do Senhor, viu, irmão? O Fernando também, que deu uma passadinha aí. Todos que estão aí. O Pedrinho, não sei se está aí ainda. Mas todos, gente, tá bom? Quero agradecer vocês. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude. Continuar firme na presença dele. Tá bom? Vamos orar para nós finalizar essa live. Tá bom, gente? Então vamos lá. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça. Muito obrigada, Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua santidade. Muito obrigada, Jesus, por ser este Deus que não desiste de nós. Esse Deus que sabe das nossas falhas, sabe das nossas debilitanças, e mesmo assim não desiste. E mesmo assim não lança fora da tua presença. Como a tua palavra diz, Pai, pode uma mãe se esquecer do teu filho, mas o Senhor não se esquece. Eu não sei, Pai, se tem alguém aqui cansado, sobrecarregado, mas o Senhor sabe. E eu te peço, Deus, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha a continuar firme. Sustenta ele, sustenta ela para fazer a tua obra. Em nome de Jesus, esta é minha oração a ti. E desde já te agradeço, e desde já te louvo, e desde já eu te glorifico. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos, viu? Até uma próxima live, se Deus nos permitir. Amém? Tchau pra vocês e até depois, viu, gente? Tchau pra vocês.